com a gente. Vamos então começar nosso evento tão esperado. Espero que vocês aproveitem. É um prazer sempre falar com vocês e principalmente com uma pessoa tão querida que se dispõe sempre prontamente a estar presente aqui. Faz tempo que a gente quer trazer ela para Campinas, ó. Trouxemos, mas trouxemos, né? Isso é que é bom. Bom, eu queria primeiro agradecer, então, a nossa casa, doutor Daniel Blinstein, nosso presidente aqui da terceira subseção Campinas, ao pessoal que sempre colabora conosco, a Miriam, hoje a Andressa, hoje conhecemos também o Paulo e a Patrícia? Bom. E sem vocês a gente não consegue fazer isso. A Miriam, o pessoal que faz todo o background de todos os eventos que a gente começa a rodar aqui na OAB. Bom, vou apresentar para vocês, para quem não conhece, a doutora Cláudia. Ela é Cláudia Frankel-Grossman, mediadora e consultora empresarial em prevenção e gestão de conflitos, integra o painel de mediadores de várias instituições nacionais e do CPR, International Institute for Conflict Prevention and Resolution, em Nova York. Docente e supervisora da prática de mediação no Instituto Mediativa, diretora da Câmara de Mediação da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual e da Câmara de Mediação do Instituto de Engenharia, vice-presidente do Conselho Alumni do INSPER. Bom, e aí, isso porque ela resumiu o currículo, né? Parceira de curso, de treinamento, super experiente, e nós fizemos um roteirinho para tentar facilitar a conversa com vocês. E aí eu queria começar, Cláudia. Bom, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, Silmara. É um prazer estar aqui com o pessoal da OAB de Campinas. Eu que agradeço. Esse gentil convite irrecusável. Que bom. Vai voltar outras vezes. Os amigos aqui presentes, que eu estou vendo, tem muita gente conhecida aqui. É um prazer estar com vocês, batendo um papo. Que bom. A gente queria fazer aquela pergunta que nós já meio que ficou default da nossa comissão, né? A mediação, nesse momento, entra como, entre aspas, a bala de prata, a cura de todos os males? Qual é a tua perspectiva, a tua percepção com relação a isso? Tá. Bom, até foi essa pergunta, a gente começou a conversar sobre ela, né? A primeira pergunta que eu fiz para a Silmara é: o que significa essa bala de prata? É algo bom ou é algo ruim? E aí, né, no final, agora, acrescentando é a cura, né, de todos os males. E aí, eu vou muito mais do que responder, assim, provocar um pouco. Não existe uma resposta única para todas as situações. Assim, o momento atual tem sido um grande desafio, né, em todos os sentidos para todo mundo. Um momento de muita mudança, que está gerando desconforto, e a forma que a gente vai gerenciar todas essas questões vai fazer muita diferença no nosso resultado. Eu acho que aqui a gente tem a pandemia, né, trouxe para a gente um convite para o protagonismo, né, para se cuidar e cuidar dos outros, e cuidar das relações com que a gente vivencia o tempo todo. O ambiente empresarial, ele é formatado por pessoas e seus relacionamentos. Então, ele requer esse manejo muito especial, porque normalmente numa relação, quando a gente já escolhe com quem a gente vai se relacionar, no caso, por exemplo, marido e mulher, né, a gente já tem grandes desafios e às vezes não dá certo. Imagina quando a gente entra num contexto onde tem várias pessoas, cada uma com a sua diversidade, né, se relacionando entre si, com chefes, entre departamentos e ainda com uma cultura de uma empresa. Então, a gente está falando de um ambiente bastante complexo, de muitas relações. Ao mesmo tempo, a essência da mediação, ela é a autonomia da vontade, o que significa que para você participar de uma mediação, você precisa não só querer, mas precisa agir de forma coerente com o objetivo que você quer atingir. Né? E aí vem a questão de se esse momento atual coloca a mediação, respondendo a sua pergunta. Né? Para algumas pessoas, sim. Para aquelas pessoas que querem cuidar das relações, cuidar de si e a negociação de forma direta, atingir o limite, né, em que o envolvimento pessoal está dificultando o caminhar dessa negociação, aí sim o terceiro imparcial pode fazer
bastante diferença dentro desse contexto, né? Porque ele vai trazer criatividade para o sistema. De que forma? Usando todos esses arcabouços de ferramentas que o mediador tem, ferramentas procedimentais, ferramentas de comunicação, ferramentas de negociação, e que isso vai fazer com que a gente cuide das pessoas e dos eventuais impasses que acontecem em todas as conversas. E aí, eu acho que também facilita para a gente poder conversar de temas difíceis, né? Até eu gosto muito de exemplificar, assim, Marcelo, vai me interrompendo, você perguntar. Não, vai tranquila. O exemplificar é o que marca o aprendizado, no meu ponto de vista, Por exemplo, ajuda muito didaticamente. Foi interessante porque eu fiz uma facilitação de uma família empresária há 1 ano e meio atrás. E agora, né, eles estão com uma questão nova e essa família me chamou de novo para conversar. E aparentemente, na primeira reunião, quando eu fui convidada para conversar com todos eles estavam basicamente negociando e conversando desde o final da última mediação. Você imagina que era uma empresa, era uma família empresária e os irmãos eram brigados. Eles não se falavam. Depois da mediação, eles passaram a não só se falar, como conviver, né? Alguns deles, inclusive, participar de festas, coisas que eles não faziam antes. E a gente resolveu lá, eles resolveram, na verdade, com a minha facilitação, várias questões da empresa e da família. E agora... O combo, né? É o famoso combo. Misturou, né? E aí, o que aconteceu? Agora, quando eles me chamaram, eu primeiro fiquei emocionada de ver eles conversando de um jeito completamente diferente do que eles faziam antes, né? Assim, foi realmente inacreditável de ver aquilo, essa mudança, que demorou, teve muito esforço, né? Muita vontade de querer resolver dessas pessoas. E agora eles estão com impasse, por quê? Porque eles têm uma questão bem complexa, né? E que eles não estão conseguindo conversar de forma conjunta, porque eles têm medo de trazer para a mesa e justamente atrapalhar essa relação que foi construída com tanto sacrifício. Então, aí fica um exemplo para mostrar quando as pessoas querem, né? Eu acho que se pode ser uma bala de prata para muita gente, se souber usar. Exatamente. Eu acho que o nosso papel aqui, com todo esse trabalho que a gente vem divulgando agora, também é deixar um pouco dessa consciência, né, Cláudia, de que existem maneiras e existem métodos que realmente são capazes de, dentro do mundo empresarial, conseguir o efeito rebote ainda, né, que é melhorar, pacificar, reestruturar relações, principalmente em empresas familiares, né? Sim, e aí você está trazendo um ponto, senhora, que é interessante, porque assim, eu vejo que, por exemplo, como mediadora, né, hoje eu não estou trabalhando full time, né, o tempo todo como mediadora, terceira imparcial. É muito interessante como alguns profissionais têm chamado o profissional mediador para atuar de forma parcial, mas que também acaba trazendo uma criatividade do sistema, porque é uma pessoa de fora, que tem um mapa mental diferente para dentro de outros contextos. Então, por exemplo, tem advogados que me colocam em mesas de negociações que são negociações difíceis. Para quê? O meu papel ali, às vezes até como equipe, é facilitar a conversa, né? Como sendo parcial. Ao mesmo tempo, outro dia eu fui contratada por um empresário que não conseguiu viabilizar uma mediação porque a outra parte já estava tão desgastada que ela não quis aceitar o convite. Então, fui lá trabalhar, ajudei na negociação sendo parcial. Mas, querendo ou não, acho que o mediador ele é formado com técnicas e quando ele tem bastante experiência prática, ele vai, acho que, trabalhando muito essa questão de como ser imparcial destes contextos, e aí você vai conseguindo também atuar de outras formas e também colaborando mesmo sendo parcial, sendo contratado por uma parte só. E é o que você falou, né? Ganhando a experiência, nada impede que você saiba usar diferente chapéu, entendeu? Cada hora uma coisa, mas o importante é saber que as coisas não se confundem. Nesse aqui eu vou fazer isso, naquele eu vou fazer aquilo. E isso, sem dúvida, amplia demais o campo de ação, né? O mercado de trabalho em si. Bom, vamos lá. Segunda pergunta. Resolvido sobre a bala de prata, cura de todos os males. Como começa uma mediação empresarial, Cláudia? Como é que ela, de engatinhar e começar até ela começar a dar frutos, você perceber que aquilo está sendo produtivo? Como é que ela começa e quais são as formas que podem surgir para que as pessoas as contratem?
Então, acho que assim, eu divido os contratos que também foram agora, a qualquer momento, né, a mediação ela pode acontecer por vontade das partes. Então, mediação privada sem cláusula de mediação prévia, antes ou mesmo no curso do processo judicial ou arbitral, ela cabe, né? As partes requerem a suspensão eventual desse processo por prazo suficiente para uma solução de litígio e aí a mediação pode acontecer. Ou mediante convite da outra parte, né? O que acontece muito é que, às vezes, uma parte não está satisfeita com alguma coisa e convida a outra parte para conversar. Existe, é interessante porque eu acho que existe uma cultura que eu percebo, às vezes, a dificuldade, que é convidar a outra parte. Muitas vezes eu sinto que tem essa dificuldade. Então, quando as pessoas acabam demorando no sentido de esperar o conflito escalar bastante para poder eventualmente usar a mediação. E talvez esse seja o maior empecilho, muitas vezes, de algumas mediações não acontecerem. Não por conta do instituto, mas sim pelo momento das partes, né? Eu acho que esse fica aqui também talvez um cuidado, né, para um olhar de não deixar a questão escalar tanto. Quanto antes a gente conseguir perceber o nosso limite dentro de uma Tamira, negociação vê se ela direta, consegue ligar o microfone aqui. a Ligar o possibilidade. mute. Alguém fala para. Eu vou tentar falar com ela no Peraí, deixa eu só WhatsApp. tentar Peraí, mutar aqui umas pessoas que a pessoa tá E aí, de repente, em vez de. Aí tem lá uma cláusula e que, teoricamente, já estão prontos para ir para uma arbitragem, e aí, eventualmente, podem ainda tentar uma conversa. Né? E aí o que acontece? Uma parte convida a outra para a conversa, mas já está tão desgastado que a pessoa até vem para uma primeira reunião, mas já vem tão desgastado e armado, muitas vezes não pode nem ficar na mesma sala que a outra parte, então às vezes vai para uma arbitragem, enfim, passa por essa reunião, não tem essa condição de conversar de novo, né, mesmo que seja de forma assistida, vai muito também, acho que da forma como o mediador pode cuidar, né, porque o mediador ele pode usar algumas, por exemplo, o cálculos, né, nesse começo, se estiver nesse nível de tensão, até para cuidar um pouco e depois, eventualmente, para uma reunião conjunta, né, para facilitar, ou, eventualmente, as pessoas vão para a arbitragem, né, lembra, é o protagonismo, se as pessoas não querem, né, conversar de forma consensuada dentro do contexto da mediação e preferem para a arbitragem, também é uma decisão, né, uma decisão. Aí eles vão para a arbitragem e aí cabe mediação durante a arbitragem, se eles sentirem que tem uma janela, né, para conversar de novo. Então, a mediação ela cabe antes, durante ou depois, inclusive, às vezes a gente recebe mediação pós-sentença arbitral ou pós-sentença judicial, porque aí sai uma decisão que eventualmente eu não consigo colocar em prática, né? Não consegui ganhar tudo aquilo que eu queria, nem um lado nem o outro, e aí eu tenho que sentar para conversar para ver como é que a gente vai viabilizar esse resultado na prática. ficou ruim para os dois, né? Quando fica ruim para os dois, aí saem correndo. Olha quem chegou, nosso presidente entrou. Que bom, doutor Daniel. Um prazer. Prazer, Daniel. Tudo bem, Cláudia, Silmara? Boa tarde. Boa tarde. Eu estava num evento agora regional aqui de prerrogativas profissionais da advocacia, mas fiz questão de passar aqui para cumprimentar vocês, parabenizar pelo trabalho da comissão aqui da UAB de Campinas, parabenizar a Silmara, toda a comissão e agradecer a vocês por esse importante evento que faz com que o distanciamento social fique um pouco diminuído
e que a gente possa, além de capacitar os advogados, advogadas, além de discutir temas importantíssimos de soluções de conflitos, de litígios, né? Que a gente possa também estar um pouco mais próximo, já que precisamos ficar um pouco distantes aí para tentar conter esse terrível vírus que assola aí o mundo. Então, quero agradecer, eu entrei para fazer esse agradecimento especial a vocês e para realmente reiterar a importância das soluções de conflitos que não sejam apenas a busca do Poder Judiciário, né? Ontem mesmo tive um exemplo aqui de uma vizinha que acionou o Judiciário, infelizmente não teve o resultado que ela quis, mas ela tinha a impressão de que aquela ação ia resolver a vida dela. E eu falei, olha, o Judiciário é composto por pessoas que têm as suas opiniões, têm as suas conclusões e não necessariamente são as mesmas que as nossas. Talvez se você tivesse procurado uma forma não litigiosa de solução, você teria chegado a um acordo que talvez não fosse o melhor naquele momento, mas também não seria você perder tudo, né? Então, eu acho que isso nós precisamos mudar um pouco essa cultura litigiosa, que inclusive as faculdades, a maioria delas tem muitas disciplinas de prática forense, civil, penal, que é fazer petição, e trazer realmente, desde o início, para o estudante de direito também, essa cultura da solução de conflitos, da solução de litígios fora do judiciário. Então, muito obrigado, gente. Um bom evento. Desculpe incomodá-los aí. Imagina, E contem sempre comigo, viu? Contem sempre comigo, com toda a diretoria da nossa OAB Campinas. Obrigada. Bom, muito bom. Já fomos prestigiados, olha só, tá vendo? Ouvir isso do nosso presidente é uma glória, né? É uma coroação do nosso trabalho, que vem aí de 10, 12, Cláudia deve ter até mais tempo que eu nisso, e é gratificante. Isso dá uma esperança, um alento de que a coisa vai caminhar para isso, né? A gente consegue propagar que esse talvez seja um dos caminhos mais, eu não diria de aventura, porque a parte da aventura já se passou, né, Cláudia? Agora nós estamos já prontos para fazer a coisa ser sedimentada e se firmar na advocacia de uma forma geral, né, como uma alternativa mesmo. Bom, vamos lá. Cláudia, na sua opinião, que tipo de conflito, quais os conflitos que mais se beneficiam as empresas quando elas buscam essa forma, a mediação para a solução, da tua experiência? O que você pode contar para a gente sobre isso? Tá, bom, lá vou eu para uma resposta bem grande. Olha, na área, quando a gente tem aula de administração, a gente aprende que tem o oceano azul e o oceano vermelho. O vermelho é quando já está bem apertado, não tem muito campo ainda de atuação, né? O caso da mediação é um oceano azul na área empresarial. A gente tem muito campo para atuar. E eu diria que quando a gente está falando de empresa, a gente está falando de empresa e todas as pessoas que de alguma forma afetam ou são afetadas por ela, que são os stakeholders, né? Então, em qualquer desses relacionamentos entre eles, cabe mediação. E também cabe mediação dentro da empresa, né? Então, por exemplo, entre departamentos, entre chefe e funcionário, entre sócios, enfim, tem outros conflitos societários em geral, dissolução de sociedade, conflitos oriundos de empresas familiares, questões relacionadas ao controle de acionistas minoritários, acordos de acionistas, M&A, operação de fusões e aquisições. Estou dando alguns exemplos aqui para facilitar, né? Contrato de fornecimento, contrato de distribuição, contrato de empreitada, build to suit, contrato de fornecimento de tecnologia, enfim, franquia, contrato de seguro, qualquer um desses. Na área empresarial, são inúmeros os casos apropriados para o uso de mediação. E acho que eu diria que, em especial, aqueles que têm um vínculo anterior entre as partes, né, de longo prazo e de trato sucessivo. Acho que isso dá uma facilitada. E lógico, é importante que eles versem sobre direitos disponíveis, né, ou indisponíveis, porém que admitam transação. Transação, isso.
Mas, assim, a gente tem uma grande possibilidade de atuação. A gente tem aí na própria lei, né, que trata o Código de Processo Civil, que trata da mediação judicial. Aí você tem a mediação, a lei de mediação que cuida da mediação extrajudicial e administração pública. Né? Tem a reforma da Previdência, que trouxe a mediação para dentro trabalhista. Enfim, a gente tem aí, você está vendo hoje mediação até de consumo acontecendo. E eu acho que mais do que nunca esse ambiente atual, né, de muita insegurança, porque na verdade quem está certo e quem está errado, né? Locador, locatário, né? Enfim, a gente está vivendo um momento que será que se eu buscar meu direito é tão simples assim? Né? Eu vi agora, até eu tive um caso agora eu fiz um caso de facilitação de duas sócias, que elas estavam se separando, e a gente encerrou a mediação, deu 15 dias, assim, veio a crise, veio assim, a pandemia veio com tudo. E elas não podiam imaginar, elas assinaram um acordo onde tinham valores bastante altos na rescisão, né? Elas assumiram, principalmente uma delas assumiu um compromisso bastante grande. Você imagina, assinou, dava tudo certo, aí veio a pandemia. E essa pandemia afetou o business dessas sócias de uma forma, assim, absurda. Foi muito grande. Para você ter uma ideia, ela teve quase praticamente 95% dos contratos cancelados. Nossa. E o que aconteceu? Elas me ligaram, né? Principalmente ela me ligou chorando, uma sócia que justamente que ficou com a empresa, né? E ela falou: bom, e agora? O que eu faço? Né? E aí começou, aí de novo voltamos todos para a mesa de negociação para discutir o que a gente ia fazer com aquilo, né? E foi difícil, porque não é fácil quando você acabou de decidir. Vamos pensar a situação, né, de uma sócia que acabou de sair de uma empresa, está contando com aquele dinheiro, conversou, né, e ela está saindo com tudo organizado. Ao mesmo tempo, será que a outra vai conseguir pagar? Né? Será que dá para manter isso dentro dessa pandemia atual? Como é que fica isso? Né? Então, desculpa te interromper, é o famoso ganha, mas não leva, né? Pode ser, né? Quer dizer, por mais a boa... E assim, a outra estava muito tensa e muito preocupada, com toda a razão do mundo também, quer dizer, as duas tinham sua preocupação, porque ela não sabia, ela já tinha falado que ela não ia conseguir arcar com isso e sabe das responsabilidades que ela assumiu assinando um acordo. Então, é interessante, e eles renegociaram, né? Os advogados foram incríveis nesse caso, né? E a gente renegociou esse acordo. Então, você vê, essas pessoas acabaram, mesmo tendo, vamos dizer assim, estando melhor para aquela que saiu do que aquela que ficou, né, o que não era uma realidade antes, elas conseguiram sentar e se olhar, porque no final tem um reflexo do que aconteceria com uma para a outra, né, mesmo que seja direto. Essas experiências acabam enriquecendo demais, né? Para quem tem pouco contato com a mediação ou nunca teve, está agora começando a se interessar, quando a gente conta isso ao vivo, tem um sabor enorme, né, um estímulo para que a gente veja, olha, o mar azul, né, um oceano sem fim de possibilidades que podem aí serem a oportunidade, né, de novos negócios, de novas formas. Bom, você tem percebido ultimamente, Cláudia, uma predileção, alguma melhora entre as escolhas entre mediação, arbitragem, ou esse boom não aconteceu, já aconteceu? O que você vê do mercado em geral? Então, eu acho que assim, a gente está falando de institutos completamente diferentes, né? Acho que é super importante a gente deixar isso bem claro. E eu acho que a mediação ela ajuda tanto a arbitragem como, enfim, os casos, né, as pessoas dentro de uma arbitragem, ou como eu falei antes, né, antes, durante ou depois, como também ou no judiciário, que é ou um ou outro. Né? Agora, a mediação, eu acho que ela proporciona um ambiente confidencial que faz com que essas pessoas possam, eventualmente, dentro desses contextos, né, que vão ter uma decisão vinculativa, né, possam, de repente, falar, não, deixa eu, de repente, protagonizar e ver se eu consigo formatar uma decisão diferenciada com a ajuda dos advogados. Né? Então, acho que vem um pouco bastante essa diferença. Agora, tendo claro que é bastante diferente, tem uma pesquisa internacional, né, que eu acho que não é uma questão é uma pesquisa que foi feita pela Cornell, pela Pepperdine, junto com o CPR de Nova York,
que foi feita com aquela revista, aquelas empresas que estão na revista 1000 Fortune, né, que são as empresas ricas aí, foram 368 empresas que responderam. E o interessante primeiro, nessa pesquisa mostrou, uma pesquisa mais antiga, né, mas é uma pesquisa muito profunda e está disponível online para quem quiser ler, eu altamente recomendo, que foi liderada pelo professor Stepanovic, que esteve aqui com a gente no primeiro congresso lá do GEMEP, falando sobre essa pesquisa, e lá mostrou o seguinte, que 50% do gatilho da mediação, para a mediação, é a primeira cláusula do contrato. E segundo, que existe um número maior de procura pela mediação. A mediação vem crescendo de uma pesquisa que foi feita há 10 anos. Eles fazem uma pesquisa a cada 10 anos, então no primeiro pacote ali mostrou o uso da mediação e o maior uso da arbitragem. E depois mostrou, na segunda década, mostrou que a arbitragem foi menos procurada e a mediação foi mais procurada. Não uma em detrimento à outra, né? Mas eu acho que são institutos completamente diferentes, mas acho que a tendência eu espero, né? Eu realmente acho, e eu vejo muito árbitro e muito advogado procurando a mediação porque aconselha realmente para o seu cliente tentar resolver de forma consensuada antes, até porque eu acho que os advogados eles estão cada vez mais excelentes negociadores, né? Então, quando eles estão vindo para a mediação muito bem preparados, né? Eles trabalham com seus clientes dentro da mediação de uma forma incrível no mundo empresarial, e isso ajuda muito. Então, só que aí também tem o terceiro facilitador, que traz aquele olhar e o foco para o futuro e o foco para o que eles querem atingir, cuidando justamente de ser imparcial, trazendo essa diferença dessa imparcialidade. Então, eu não sei se eu respondi a tua pergunta. Sim, respondeu. A pergunta, só para quem não se tiver alguém que não seja da área, para saber que a pergunta veio com relação, porque no Brasil se fala há muito mais tempo, tem muito mais esporte, falar-se sobre arbitragem, né? E agora tem se falado muito sobre mediação. Então, apesar de terem as raízes bem diferenciadas, né? Autocomposição e o terceiro, o juiz eleito. Isso é bom ficar claro, a comparação veio nesse sentido. Não, sim, eu acho importante também, porque o que acontece, às vezes, dentro de uma arbitragem, é um assunto que vai para dentro da mediação, né? O restante pode permanecer na arbitragem. Ou, eventualmente, sobre uma lista, uma agenda grande inicial, eventualmente, de temas para mediação, alguns deles a decisão pode ser, não, este caso eu quero ter um terceiro né, imparcial que vai resolver por nós. Eu quero terceirizar essa decisão, né, que é um direito, né, buscar o judiciário ou escutar o especialista, né, e ter uma decisão, enfim, fundamentada e julgada. Entendi. Cláudia, agora eu queria tocar num assunto com você que é a bola da vez, né? A mediação virtual. Antes de a gente entrar aqui com todos vocês, ela já estava comentando comigo que já pratica isso há algum tempo. É uma mediadora avant-garde, está sempre um passo à frente, né, Cláudia? Queria que você falasse um pouquinho disso com a gente. O que a gente ganha, o que a gente pode perder, o positivo, o negativo. Você acha que essa falta de contato físico, de estarmos todos numa mesa redonda, influencia muito, pouco? Qual que é a tua visão sobre isso? Olha, eu sou uma pessoa que adoro gente, né? Então eu adoro estar com gente. Isso eu acho que é muito bom e eu gosto de estar presencial. Mas eu acho que a mediação empresarial, ela primeiro já fazia, até porque ela é uma facilitadora, a ferramenta ele mais custo do deslocamento e o custo de não estar no seu business. Porque muitas vezes esses franqueados são as pessoas que estão lá com a barriga no balcão, né? Que estão lá trabalhando. Então, se ausentar é um problema. Então, o que a gente fez? A gente fez muita coisa online e aí, em alguns momentos, a gente usava o presencial.
porque em alguns momentos eles acharam por conta, até eles que decidiram, por conta do número de pessoas, o presencial seria interessante, até para também, acho que eles aproveitaram e fazer uma confraternização, enfim, eles juntaram com alguns cursos que eles aproveitaram e deram, enfim. Mas eu acho que fica a dar um exemplo prático. Então, ela proporciona, se você está falando, por exemplo, de uma mediação internacional, né, se a pessoa pode estar em qualquer lugar do mundo, né, aqui a gente nem sabe, está todo mundo, cada um na sua casa, e a gente está conseguindo falar. Eu acho que tem alguns desafios para o mediador, né? Por exemplo, tem que conhecer muito bem a ferramenta que você vai usar. E você precisa trabalhar, preparar muito o contexto. Do mesmo jeito que a gente prepara um contexto presencial, a gente tem que preparar o contexto online. Então, por exemplo, do mesmo jeito, por exemplo, que você vai dar aula, quando eu vou dar curso ou quando eu vou, qualquer tipo de contexto, quando você tem as pessoas que estão muito acostumadas com Zoom, por exemplo, é mais fácil. Com outras, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar, cuidar de todas as cenas temidas em relação à plataforma, o online. Né? A gente tem que, dentro dos nossos combinados, cuidar para se alguém cair. Porque existem algumas preocupações. Aí, se eu cair, a outra parte vai ficar. Né? Como é que vai ficar? O que eu perdi, o que eu não escutei? Como é que fica a confidencialidade? Né? Então, a gente vai ter que cuidar dessas questões. Então, acho que mostrar para eles e a gente experimentar e fazer alguns combinados sobre a plataforma. E internet, né, pode acontecer de internet. Então, por exemplo, uma das coisas que eu sempre faço, eu combino com eles, eu tenho o WhatsApp do meu lado. Então, qualquer coisa, a gente tem uma outra ferramenta, né, emergencial para cuidar de algum problema. Né? Então, a gente vai trabalhando... Isso é importantíssimo. Agora, e assim, eu acho que, por exemplo, o Zoom, ele tem uma ferramenta que é aquele breakout rooms, né, que dá, por exemplo, em alguns momentos, os advogados têm que ficar para conversar, eles têm que conversar com seus clientes. Então, eu monto 2 salas, e aí eu boto advogado e cliente, e eu fico em outra sala. Né? E aí eu posso ou entrar, e aí eu aviso antes, olha, eu posso entrar, está tudo bem, vocês querem que eu ajude, você posso entrar aqui, posso entrar lá, ou eu espero e combino um tempo e trago eles de volta. Né? Então, é tudo muito combinado. E as pessoas vão ficando muito mais à vontade. Conforme isso vai ficando, as pessoas vão vendo que não tem problema, e se acontecem os problemas a gente cuida, as pessoas vão ficando tranquilas e vão aderindo, e eu acho que tem tido uma eficiência impressionante. Eu tenho visto, assim, o que eu sinto na prática é muito maior foco. O foco está muito, assim, é muito mais prático. As pessoas estão mais focadas, se cuidam mais, porque tem menos interrupção, por exemplo. Às vezes eu lembro que uma vez eu fui fazer uma mediação interna dentro da empresa, e as pessoas, por mais que a gente combinou antes que não teria interrupção e tudo mais, tinha muita interrupção, tinha muita emergência acontecendo. Enquanto que no online, eu acho que as pessoas se preparam mais, lógico, estão em casa. Às vezes, numa mediação, entra um filho, né? É até divertido, porque a gente acaba falando, não, tudo bem, com calma. Acontece, quem tem filho pequeno, você tá um empresário que está trabalhando em casa, pode passar, né? E a gente vai cuidando, dá uma descontraída. Enfim, não dá para servir um chocolate, que eu gosto de ter na minha mesa, né? Mas eu ainda não inventei, mas eu tenho uma vontade de ter um robozinho que entrega chocolate nas mediações. Mas a gente, assim, eu acho que tem essa questão de encontrar que é gostosa, mas eu acho que traz uma praticidade para a mediação muito grande. Então, eu acredito, inclusive, que muitas pessoas que não conheciam e que tinham um certo preconceito com o online, acabou experimentando na marra e acho que não volta mais para trás. Você sabe que essa semana, ouvindo 2 pessoas diferentes, elas trouxeram esses mesmos 2 pontos que você trouxe. Uma trouxe sobre o foco, que tem percebido assim nitidamente o quanto melhorou o foco, porque o microfone está controlado, a pessoa tem que ouvir, já está combinado se cair, o que vai ser feito, tem uma segunda ferramenta à disposição que é o WhatsApp, então dá uma tranquilidade e as pessoas realmente se focam. E a outra coisa é a acessibilidade, porque antes algumas mediações a nível muito alto escalão deixava de acontecer porque tem que se deslocar, não tem tempo, o trânsito, tem uma viagem. Então, quando se fala aí a nível de diretoria, de gerência para cima, diretoria, o online facilitou muito esse acesso, né? Essa portabilidade do empresário e dos seus gestores, né? Muito. Você sabe que é interessante, você está trazendo um ponto, mesmo se a gente for para um contexto de escola, né, que atende, por exemplo, aula mediativa, né, que eu dou aula prática, os alunos atendem caso real, né, de pessoas que não podem pagar, caso atendem de forma gratuita, eles atendem. Mesmo nesse contexto, né,
a gente tem tido uma excelente prática dentro do Zoom, usando o celular, usando o computador, o que puder. É muito interessante, tem levado a mediação mesmo, aliás, cuidando desse contexto agora mais do que nunca, né? Que é quando se precisa, que a gente vê aí que tem todo um movimento de violência e tudo mais, então a gente está conseguindo ajudar de outra forma, né? Dentro de outros contextos, é interessante. Colaborar de alguma maneira, né? Online. Já que você tocou até na mediativa, nesse aspecto, qual é a nova realidade? Você acha que mudou alguma coisa? As câmaras precisam se adequar? Você acha que elas vão ter maior procura? Os cuidados que elas precisam ter? Qual a tua recomendação com relação a isso? Até para quem está buscando e saber a diferença, buscar o que tem que buscar, o que faria um bom trabalho uma câmara? Olha, dentro dos regulamentos, né, a gente já tinha, em muitas câmaras, quase na maioria, a previsão de fazer online, né? Eu acho que o que tem hoje, e sim, mais forte, é o aprimoramento na questão, por exemplo, principalmente, acho que não só, acho que envolve muitas coisas, né? Porque a gente tem agora a Lei Geral de Proteção de Dados, que traz vários desafios. Esse é um outro desafio da plataforma que a gente já usava, mas agora, lógico, quando você tem um volume, como é que se arquiva os dados? Então, assim, todas as câmaras têm grupos e conselhos conversando e trabalhando sempre nesse cuidado. Coloca aqui plataforma, de que forma a gente vai arquivar o dado, como é que a gente vai cuidar disso, em que momento, como é que o mediador vai fazer, porque agora está cada um em um lugar, como é que funciona com esse trânsito de documentos, né? Então, que também é uma preocupação do mediador quando ele está trabalhando ad hoc, né? Quando ele está trabalhando de forma direta no seu escritório. Então, tem todos uns cuidados importantíssimos. Principalmente até, então, eu estou vendo uma arbitragem acontecer online, né? Essa arbitragem, que é um instituto muito mais complexo, está acontecendo online. Mas pode ser qualquer pessoa. Peraí, deixa eu só. Cláudio, me dá um segundo só para eu fechar esse microfone que acho que a pessoa não percebeu. Fecharam já. Obrigada. Pode continuar, desculpa. Mas sim, eu acho que tem adequação o tempo todo. E essa está sendo uma adequação até para volume, né? Porque uma coisa é você previsionar e uma coisa é você ter volume de pessoas mediando ou arbitrando online. Né? Quais são os cuidados e outros desafios que vão aparecendo ao longo do caminho. Por exemplo, a Lei de Proteção Geral de Proteção de Dados e todas as outras questões que vão aparecendo que desafiam, né, o Instituto e a nossa preocupação com toda a confidencialidade que existe nesse procedimento. Já que a gente está falando sobre, né, as novas habilidades que o mediador, o profissional, o novo profissional da mediação está se preparando, o que você pode acrescentar sobre a interdisciplinariedade na mediação? Né? Você é professora, então já vi que tem alunos seus aí, porque a gente ouve muito, eu vou fazer um curso de mediação, vou ser mediador e pronto, estou formado, pronto, acabou, vou sair por aí fazendo mediação. O que você comenta sobre isso? Então, você diz em matéria, assim, eu acho que o que eu altamente recomendo é, assim, muita prática. Eu acho que prática supervisionada é essencial. Eu vejo, eu posso falar por mim, né? Eu, quando me formei mediadora, 2007, eu fui fazer, assim, para me formar eu fiz um instituto na época mediativo chamado Família. Eu fiz uma formação, depois eu fiz outras formações internacionais e tudo mais, mas vamos pegar essa para começar. A prática, ela me falaram assim, olha, com 2 semestres de prática supervisionada, caso real, você vai estar pronta para ir para campo. Eu não me senti pronta. Apesar de estar pronta, né, eu digo oficialmente falando, eu não me senti pronta. E eu acho que, e aí continuei, eu acho que eu fiz umas 5, 6 oficinas, fiquei lá até falar, Cláudia, você vai embora? Não, porque Cláudia, precisava me sentir muito tranquila dentro desse contexto para poder eventualmente pegar um caso privado, né, e me colocar nesse lugar como mediador. Eu acho que assim, a gente, dentro do contexto de formação técnica, eu acho que a prática de supervisionada ou eventualmente ter um mentor ou ter um supervisor, sei lá, alguém que te acompanhe fora da mediação, eu acho que para mim isso faz todo sentido. A formação, eu acho que a gente tem que trabalhar muito, eu vejo e sinto, porque
Eu recebo e converso muito com os advogados e sinto uma exclusão de alguns advogados dentro do contexto da mediação, o que para mim é uma aberração. Eu acho que a gente precisa cuidar. O advogado ele não precisa ser incluído, ele faz parte da mediação. Ele é parte da mediação. Se a gente está falando de contexto que envolve questões jurídicas, né, precisa ter advogado, porque um dos princípios da mediação é a decisão informada. Exatamente. Então, se a gente precisa ter uma decisão informada, existem questões jurídicas, como que a gente vai deixar o cliente sair de lá com uma decisão sem informação? Porque ele não sabe, né, qual é o risco e o benefício de qualquer decisão que ele vai tomar lá dentro, porque ele não é um expert no assunto. Então, a gente precisa tomar cuidado. A mesma forma, por exemplo, vamos pensar, isso também funciona para outras pessoas, para outras profissões. Por exemplo, eu fiz uma mediação de um conselho, me chamou para mediar um alinhamento estratégico dentro de um conselho. Não tinha nada a ver com questão jurídica. Era um alinhamento estratégico. Chegou no momento, quem que precisou vir? O CFO. A gente teve que rodar milhares de planilhas para simular esse alinhamento, essa estratégia, né, para a gente pensar os vários caminhos e analisar risco e benefício de cada um deles. Então, aí veio esse pessoal. Do mesmo jeito, a gente pode precisar, né, de um contador, de um engenheiro, a gente está falando de um tema muito complexo. Né? Por exemplo, né, você está falando de multidisciplinariedade. Tá aqui, eu tenho um grande amigo aqui que eu medio bastante com ele, o Eduardo Vidal. Então, por exemplo, que é um engenheiro, né, que é especialista na área financeira. Então, se a gente tem um caso que é desse contexto, eu me sinto muito mais confortável em estar ao lado dele. Ele conhece o vocabulário desse sistema como ninguém. Então, é uma troca muito grande. Lógico que a comediação você precisa ter admiração, afinidade com as pessoas com quem você está sentando na mesa. Tive também, por exemplo, uma mediação com a administração pública, né, que é um contexto bastante específico, né, particular, que era uma mediação entre público e privado. E aí eu fiz uma comediação com uma pessoa especialista nesse contexto, mediadora especialista nesse contexto. Então, assim, acho que a comediação, quando a gente está falando de multidisciplinaridade, tem a gente trabalhar com vários profissionais dentro do contexto da mediação, né, seja advogados, seja trazer pessoas para trazer a informação que for necessária na mesa, para que as pessoas possam tomar uma decisão informada, né, ou também como mediador, você ter do seu lado, formatar duplas para cuidar melhor daquele tema. Então, isso pode acontecer. Né? Sem dúvida. Nesse sentido. Muito, muito bom esse seu input, porque às vezes fica aquela ideia de um mediador solitário, né, e que tudo tem que saber para poder iluminar um caminho, né, uma conversa. Mas eu acho que isso que você trouxe é essencial. A gente ter a humildade de saber que outros saberes são necessários e devem ser trazidos quando sentidos necessários. Agora, assim, Silmara, eu queria, acho que é legal, como a gente está falando de empresarial aqui, né? Acho que a gente está falando de uma informação técnica, a gente precisa conhecer o vocabulário do sistema empresarial. Né? Não dá. Eu trabalho, por exemplo, no final, para mim é um ambiente que eu gosto muito, sempre gostei. Eu fui advogada interna de empresa, né? Eu fui fazer um MBA. E aí, inclusive, quando eu fui fazer o MBA, que eu descobri o quanto eu não sabia de empresa antes. Né? Então, assim, me fez muito sentido. Então, eu gosto muito desse ambiente empresarial e transito bem nele. Eu acho que você precisa gostar e precisa entender como funciona. Você precisa ter uma formação técnica em mediação, né? Experiência em mediação empresarial, né? E assim, é muito interessante porque como que eu sou escolhida para ser mediadora? Lógico, dentro das câmaras existem quadros de mediadores que são validados pela Câmara. Então é mais assim, os mediadores, as partes, né? Os seus advogados, quando eles estão procurando um mediador, aquilo já é pelo menos alguns nomes que facilitam na escolha. Mas eu vejo cada vez mais por indicação. Indicação de quem participou da mediação, indicação dos advogados que conheceram o trabalho e acabam te indicando. E é interessante porque quando vem a indicação, as pessoas praticamente nem te entrevistam, já te ligam te contratando. E ao mesmo tempo, quando na verdade, eventualmente tem um quadro de mediadores, ou a pessoa recebe 5 nomes, eventualmente você pode, o que é muito comum, é você marcar uma conversa para explicar como você faz esse trabalho. Né? Porque existe pessoas que têm afinidade com outros tipos de trabalho e está tudo bem. O importante é as pessoas e os advogados, ou quem estiver escolhendo o mediador, porque os advogados ajudam muito na escolha do mediador, né? Eles estarem tranquilos para essa escolha. Por exemplo,
um caso que eu fiz na área de propriedade intelectual, era um caso com multipartes, né? Então, tinham 10 advogados na mesa. Os 10 advogados decidiram, escolheram, eu fui para a mediação e conheci as partes. Durante o momento, né, esse momento de conversa para entender um pouco o que está acontecendo, ao mesmo tempo eles me conhecerem, então eu digo que essa primeira reunião é uma via de mão dupla, né? Porque eu estou mapeando o conflito, eu estou entendendo um pouco quem são as pessoas, eles estão me conhecendo, eu estou apresentando a mediação, estou dizendo como eu trabalho, eles também estão tirando as dúvidas, estão ficando mais tranquilos para entender o que é mediação, eu também estou entendendo se tem algum impedimento que eu não tenho identificado até aquele momento. E aí você começou. E aí essa conversa foi excelente. A gente estava lá batendo um papo, de repente um advogado que tinha escolhido a mediação, ele levantou e falou: olha, Cláudia, será que é o caso mesmo de mediação? Olha, que confortável que está a conversa hoje. De repente a gente está pronto para fazer uma negociação e talvez a gente não seja o momento de fazer a mediação. E foi quando eu falei: olha, eu acho que vocês me conheceram, se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa sobre a mediação, eu estou à disposição, se não, eu me retiro, porque sim, se vocês acham que tem a possibilidade de uma capazes. Faz todo sentido ela continuar. Nesse momento, né, foi interessante, porque esse caso, quando eles me chamaram, eles já tinham assinado 7 NDAs, né, que são contratos de confidencialidade, para negociar de forma direta. E foi aí que depois surgiu a necessidade de que eles sentiram que a mediação poderia ajudar. E aí o cliente desse advogado levantou e falou: doutor, nós só estamos assim desse jeito nessa sala porque a Cláudia está nela. E aí ele falou: entendi. Então só ter uma pessoa dentro já muda. Né? Olha que interessante. E aí foi quando eles falaram: não, Cláudia, esquece o que eu falei, vamos para a mediação. Né? E aí a gente começou, todo mundo separado, enfim, essa mediação foi muito interessante. E mais interessante ainda é que, vejam, eles me contrataram pela especialidade da mediação, porque na mesa tinha 10 especialistas de propriedade intelectual. Então, eles eram os especialistas da área, eles não queriam, eles queriam um mediador especialista em mediação, em facilitação, e não especialista na matéria. Foi interessante. Que coisa, né? Essas experiências são riquíssimas. Poderia ser o contrário, né? Poderia Exatamente. Então, é muito de cada cliente, né? Mas é interessante você perceber que mesmo no mundo empresarial, às vezes o próprio cliente, como você relatou agora o fato, né, dá uma luz para o advogado e falar: não, mas nós só estamos conseguindo conversar porque tem alguém mostrando ou falando algo diferenciado de uma maneira própria desse momento, chamado mediação, né? Então divide bem aí os papéis de quem faz o quê nessa hora, né, Cláudia? Super importante. Eu acho que com isso também você já me respondeu um pouquinho da próxima pergunta, que era as características essenciais para mediadores praticarem a mediação empresarial, né? Acho que isso já cobrimos. Bom, como a gente tem... Você quer acrescentar alguma coisa? Eu queria, assim, eu acho que vale trazer também um contexto de que depois que você faz aquela formação, né, do mediador, né, que é a formação, procedimento, etc., tem alguns cursos, né, e tem ambientes que você precisa conviver também. Então, o ambiente empresarial, ele tem lugares para conversar sobre a mediação empresarial, né, sobre o mundo empresarial, que eu acho que é super importante. Congressos de mediação empresarial, cursos especializados em mediação empresarial, que seria, eu diria, uma segunda etapa, não para uma formação básica. Né? Então, tem as competições hoje internacionais que acontecem em mediações empresariais, como tem duas grandes aqui, grande que acontece no Brasil, que é do CPR, né, que ele vem para cá e traz faculdades do mundo inteiro, é muito interessante, é uma competição internacional que acontece no Brasil uma vez por ano, e uma mediação, e por exemplo a Camargo, que tem feito mediações que traz pessoas do Brasil todo, faculdades, e você assistir. Eu acho que isso é um ponto importante, como a gente está dentro da OAB, né? A turma que está saindo da faculdade, eu participei dessa última, fui até coautora do caso lá do CPR, junto com a Patrícia, com a Fernanda, com a Alexandre e com a Shona dos Estados Unidos. Foi muito interessante porque os alunos mediando, eu fiquei emocionada, porque é incrível a competência dessa turma que está vindo. São advogados formados para trabalhar dentro do contexto da mediação, ou seja, negociadores, grandes negociadores, e mediadores prontos para negociar. Com uma idade, eu fiquei chocada. É incrível. Que notícia boa. Na internet para assistir todas as competições, os campeões estão na internet, então altamente recomendo que vocês olhem, assistam.
Olha só, isso é muito interessante. Eu gostaria, assim, eu nunca participei, sempre tive curiosidade. Agora que você liberou essa informação que pode estar online, que está online, vamos aproveitar. Está convidada para ser avaliadora, Simara. A gente está sempre Com precisando prazer. a gente precisa, porque avaliadores são mediadores experientes que vão lá julgar a competência em cima de critérios. É bem interessante, dá feedback na hora, inclusive. Depois que eles mediam, a gente dá um feedback. É bem legal. Acho que vale a pena dar uma olhada. Você está convidadíssima para qualquer um. Obrigada. Vou representar Campinas, com certeza. É. Bom, agora vamos falar, né? Temos ainda uns 5, 6 minutinhos aqui, rapidamente, apesar de ser uma coisa muito importante, mas você já veio discorrendo sobre isso, sobre esse tema, que é o advogado na mediação, né? A importância que tem a conscientização do papel dele, né? Da busca, de dar a opção, né? De quebrar aquele paradigma de só o judiciário. Graças a Deus estamos aqui há meia hora atrás com o depoimento do Dr. Daniel, reforçando essa ideia, né, Cláudia? Sim, você diz o advogado na mediação, né? Exatamente. Eu só queria ter aqui, eu vi que teve no chat aqui, teve bem lembrado pelo Douglas, né, que tem um meeting de negociação também, que é onde as pessoas vão, que são os negociadores. Tem outra competição super legal. Obrigada, Douglas. Para uma observação importante aqui. Eu acho assim, o advogado é interessante, porque todo mundo fica falando muito sobre essa história, né, de a importância a importância da mediação para o advogado, né? Eu acho que eu gosto muito de pensar assim, né, de que forma a mediação ajuda o advogado. E não muito enfim, né, e colocar a mediação como algo que precisa ser usado pelo advogado e recriminá-lo se ele preferir não usar. Eu acho que assim, o advogado ele tem um cardápio de opções para o que ele oferece para o seu cliente, né? E tem ali, né? Se a gente for pensar hoje, está no código de ética, né? De que ele não está lá para levar o advogado, o cliente para uma aventura, ele está lá, inclusive, que ele tem que proporcionar, né, essas conciliação, mediação, enfim, o que é melhor para o seu cliente. Então, o que eu chamo de cardápio eu tenho que oferecer, falar, cliente, temos essas várias opções, a gente vai negociar diretamente, existe a mediação, o que é isso, tem aqui a arbitragem, tem o judiciário, tem dispute board, tem adjudicação, enfim, tem um cardápio gigante que para o advogado, para ele usar. E aí, eu vejo, cada caso é um caso, né? E aí, de que forma e em que momento eu consigo ajudar o meu cliente usando a mediação. Porque essa negociação direta, às vezes, ela acaba não sendo produtiva porque justamente o advogado é parte, ele é parcial, né? E ele vai defender o seu cliente independente da negociação. E aí tem esse mapa mental, que eu acho que também tem uma diferença grande de mapa mental. Eu, por exemplo, eu migrei completamente como gestora de conflito. Então, eu não advogo mais, né? Há 11 anos eu não advogo mais. Porque para mim era muito diferente, né? Era muito difícil mudar o meu chapéu. Para mim, esse é um mapa mental muito diferente, mas eu sei que tem muitos advogados que fazem os dois e dão muita conta disso. Para mim, ficou muito difícil, então eu migrei completamente. Então, hoje eu trabalho com os advogados, né? Com todos os advogados, com as empresas, e para colaborar com esse sistema dessa forma. Então, é muito o advogado, a gente precisa entender que ele é uma pessoa que, primeiro, são eles que incluem as cláusulas em contratos. Então, a gente excluir advogado, né, ou não incluir os advogados na mediação, que é o que a gente tem visto acontecer, e muitas pessoas me procuram para falar sobre isso. Fala, Cláudia, eu fiz uma mediação, eu fui colocado tem gente que é colocado para fora, tem gente que fala, doutor, você não pode falar, né? Você não tem voz aqui dentro, aqui seu cliente tem voz na frente do cliente. Então, assim, então, o meu entendimento a gente não só tem que, é óbvio, para mim, eu não gosto de usar a palavra óbvio, mas advogado é parte quando tem questões jurídicas envolvidas. Tem que ter. Senão, a gente está fazendo um desserviço à sociedade de deixar sair uma decisão sem a decisão informada. E uma vez ele estando lá, a gente precisa deixar claro, né, o quanto ele é bem-vindo e ele poder atuar no papel dele, que é dar toda a assessoria para o seu cliente, está lá para dar suporte para o seu cliente, está lá para ajudar no brainstorm. Lembra do caso que eu falei da BPI? Aquele caso, a gente dava 5 passos para frente e 5 para trás, porque tinha uma briga de 20 anos de desgaste.
O que aconteceu no judiciário, né? O que aconteceu? Eu sentei, chamei os advogados para um cálculo, uma reunião individual. E foram os advogados junto comigo, que a gente fez um brainstorm com eles, e eles ajudaram a pensar numa solução, cada um trabalhou com o seu cliente, e por isso a gente conseguiu sair numa solução. Né? Então, você vê a importância de que eles estejam esclarecidos, né, de como eles são parte dessa engrenagem. Sem eles, a gente sai do nosso papel, a gente perde um pouco do lugar do mediador. Não tem como. Não pode, né? Não pode, exatamente. Não dá, porque são papéis diferentes. Acho que você trouxe um ponto muito bom, Silmara. Esse cuidado do chapéu é fundamental. Ai, olha, já estão me avisando que são 5 horas da tarde. Eu vi que tem muita gente que colocou, eu não sei se teve alguma pergunta ou não, no final a gente nem conseguiu. Eu só falo demais aqui, gente, desculpa. Imagina. Olha, nós vamos ficar com um gostinho de quero mais, e as perguntas que ficaram para a advocacia de uma maneira geral vai gerar um pouquinho a curiosidade de todos que estão aqui, que é como a gente começa, né? Você falou da prática, de ter organizado a sua casa, né? Se você tem uma câmara privada, o teu interno, se preocupar com a proteção de dados. Mas mais que isso, eu acho que tem um tema bastante importante, que é sobre como cobrar, como é que se faz esses contratos, as cláusulas, o mínimo que se precisa para as cláusulas, e eu tenho certeza que nós vamos ter público para uma próxima, para falar mais especificamente do hands-on, né? Da mão na massa, de como a gente consegue liberar um pouco mais essa informação e dar praticidade para as pessoas que queiram trabalhar com isso. Vai ser um prazer, estou à disposição. Olha, eu nem sei se surgiram perguntas, que foi tão intenso a nossa conversa que não deu tempo de eu ler aqui, mas eu fico à disposição, Silmara. Qualquer coisa, se precisar de alguma coisa, eu estou à disposição para responder. Tá, joia. Gente, muito obrigada a todos. Infelizmente, o reloginho aqui já está me falando. Acabou o seu tempo. É um prazer estar com vocês e vamos esperar a próxima, então. Um abraço. Beijo, Cláudia. Prazer ver todo mundo. Beijos. Tchau.